capítulo 21, os versos 15, 16, 17 e 18. Há uma correlação muito óbvia, natural, de que a gente já deve ter ouvido, da palavra ágape e filéu, usadas por Jesus e também usadas por Pedro em suas respostas. Eu não queria olhar para isso hoje. É verdade que são chaves importantes no texto, são chaves que nos trazem informações, mensagens maravilhosas, mas hoje eu queria olhar para algumas palavras que a gente coloca como que em segundo plano e para mim elas são imprescindíveis. Palavras como bosco, palavras como poimano. Logo no verso 15, Jesus, usa a palavra ágape, e a gente conhece bastante o significado. Logo em seguida, ele usa a palavra bosco, que foi traduzido na Revista e Atualizada por apacenta, na NVI foi traduzida por cuida. E tem significados imprescindíveis que são um apontamento de uma progressão e a gente precisa pensar nisso. Esse serviço de liderança que foi exercido por Pedro e os outros apóstolos, esse serviço de discipular, de cuidar, de tratar, de dar início, é de suma importância e não tem como exercer isso se não for com esse amor ágape, sacrificial, esse amor que se coloca no lugar, que paga um preço. É difícil, muito difícil cuidar dos novos na fé. E por isso Jesus, de forma muito sábia, perspicaz, ele usa essa palavra. Em seguida, verso 16, ele usa mais uma vez a palavra ágape. E a correlação que ele faz não é mais com a palavra bosco, mas ele usa outra palavra, a palavra poimano, que tem um significado bem distinto, tanto que foi traduzido, tanto na Revista e Atualizada quanto na NVI, por pastoreia. Antes apacenta, cuida, agora pastoreia. Eu entendo que isso é de verdade uma progressão, algo que está em crescimento, é um cuidado, um tratar, um pastoreio no sentido de trazer para perto. Agora não, agora Jesus está falando de algo mais específico, está falando de um pastoreio em um sentido mais amplo da palavra, do aprendizado de coisas maiores, do aprendizado de coisas mais profundas, do aprendizado de coisas imprescindíveis para a fé cristã, daquilo que não pode faltar na vida de nenhum cristão, na vida daqueles que naquela época específica viviam um cristianismo que estava florescendo e passando por provações e dificuldades muito grandes. E por isso Jesus começa a mostrar para Pedro especificamente, mas para aqueles outros que também estavam ouvindo esse diálogo, que era necessário algo crescente na vida cristã. É interessante que também nessa fase ele usa a palavra ágape, a palavra ágape que também nos, como já foi muito dito, fala desse amor sacrificial. Há um lado muito duro desse pastoreio, da liderança, de pagar um preço, de ensinar doutrinas, de mudar costumes, e depende de muito amor da liderança para que isso flua de uma forma realmente proveitosa. No verso 17, Jesus muda um pouco o discurso. Ele usou ágape nos dois primeiros versos que estão citados aí, 15 e 16. No 17, ele usa outra palavra para amor, ele usa a palavra filéu. Qual é a correlação? Ele usa mais uma vez a palavra bosco, usada no verso de número 15. Apacenta, cuida.
Por quê? Eu penso bastante a respeito disso aí. E eu acho que dentro dessa progressão, isso significa que a gente deve alcançar um nível de relação. Porque a palavra que Jesus usa para amor é filéu. E o significado de filéu é de suma importância. Não há necessariamente uma relação com um amor maior ou menor, que normalmente a gente pensa, né? Amor ágape sacrificial de Deus para conosco, amor filéu, um amor parental, não tem relação com mais ou menos. Tem relação com o nível que eu alcancei de amor. Agora, a nossa relação que começou com o discipulado, onde o nosso amor foi extremamente sacrificial, que se desenvolveu a chegar a um pastoreio e que também rolou muito sacrifício em desenvolver o corpo de Cristo, desenvolver os servos, aqueles que se dedicam a aprender, a fazer parte dessa grande família. Eles chegam de verdade a ser essa grande família. Agora, Jesus usa realmente essa palavra filéu, porque já há um nível de intimidade, já há um nível de cumplicidade muito grande. E por isso a palavra filéu, ela alcança significado máximo, alcança realmente aquilo que Jesus queria expressar aí. Talvez você ainda fique pensando, será que é realmente uma progressão que Jesus está propondo, a progressão do corpo de Cristo, daqueles que aceitam a Jesus e querem continuar caminhando? Quero que você entenda uma coisa. No verso 15, Jesus usa a palavra cordeiro. E nos versos seguintes, ele usa a palavra ovelha. Cordeiro tem relação com um animal pequeno, um filhote, né? A palavra ovelha já fala de um animal que cresceu, que já tem uma maturidade. Isso também revela uma progressão, revela um crescimento necessário para o corpo. Eu gosto muito de olhar para esse texto, perceber tudo aquilo que o ágape quer dizer, tudo aquilo que o filéu quer dizer, mas eu não abro mão de olhar para esse texto e entender que por mais que a gente seja um cordeiro, a gente precisa chegar a ser ovelha. E eu não posso me contentar em nada menos que isso. Por mais que como líder eu precise amar sacrificialmente, eu sei que eu chego a um nível que eu me fiz família. E aí a unidade já está lançada, a aliança já está feita. Isso é maravilhoso. Eu gosto de olhar para esse texto assim. E talvez a forma de olhar para esse texto, assim como me edifica, talvez te edifique um pouco. Pensa um pouco sobre esse prisma, pensa um pouco sobre este foco e entenda que esse texto também fala de crescimento cristão. I knew a girl, her name was Truth. She was a horrible liar. She couldn't spend one day alone, but she couldn't be satisfied.